A sua presença aqui conosco alegra muito o nosso coração, com certeza. Por isso eu te convido a abrir a palavra do Senhor lá em Jó, capítulo 1, primeiro capítulo de Jó, do primeiro versículo ao versículo 5. Convido a você a acompanhar a nossa leitura neste momento. E o nosso tema hoje é Aprendendo com a Família de Jó. Aprendendo com a família de Jó, que é um exemplo de uma família sólida, uma família forte, uma família comprometida com Deus. Muitas vezes, quando olhamos para Jó, falamos somente na sua pessoa, mas ele representava toda a sua casa, toda a sua família. É diante desse contexto que nós queremos falar hoje com a igreja. Aprendendo com a família de Jó. Com certeza Deus tem algo para falar aos nossos corações e também para a nossa família. Nos fala assim a palavra de Deus. Jó, capítulo 1, de 1 a 5, nos fala assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Eu queria que você parasse um pouquinho aí e falasse assim, principalmente os homens que estão presentes aqui. Havia um homem na terra de Vila Velha, cujo nome é Arildo. Você pode dizer assim também, homem? Se você quiser falar Vitória, pode falar. Se você falar assim, havia um homem no estado do Espírito Santo, pode falar. Se você quer falar, havia um homem no Brasil, pode falar. Se você quer falar assim, havia um homem na América do Sul, pode falar. E assim vai. Havia um homem na terra, e tomara que seja o seu nome, como foi o de Jó, apresentado para nós nas Escrituras. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E Jó é apresentado desta forma, para nos apresentar, para que nós possamos conhecer alguém muito próximo de Deus, que no nome de Deus e amar a Deus, se manteve firme, inabalável nas promessas do Senhor Jesus. Isso pode ser você, pode ser cada um de nós nesta noite, e você que nos assiste também em sua casa. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desviava do mal. Você pode ler assim também, né? Havia um pai íntegro, é um pai reto, um pai temente a Deus e um pai que se desviava do mal. Pesa, né? Continuando. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Foi próspero também, né? Deus permitiu que ele fosse próspero ali em seus filhos, 10 filhos. Mas também foi próspero naquilo que nós chamamos de bens materiais. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, Jó, era o maior de todos os do Oriente. Ele não é somente apresentado como reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele é apresentado também como excelente empresário, empreendedor, um excelente administrador, um homem que tinha, com certeza, inúmeras responsabilidades e atribuição naquilo que podemos dizer para administrar todos os seus bens materiais. Continuamos. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Qual foi a última vez que a sua casa estava cheia de todos? O pai, a mãe e os filhos. Ninguém faltou. E qual é essa rotina? Qual é essa rotina da comunhão familiar nos dias de hoje? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquete. Cada um por sua vez, olha que bênção.
Nenhum irmão era esquecido, nem preterido. Todos igualmente se confraternizavam e viviam uma comunhão. Faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Todos administrados dentro de sua casa por um pai, que fazia com que todos eles, independente da sexualidade, se tornassem iguais uns com os outros, tendo o mesmo valor. Não tinha aquele filho preferido ou a filha preferida. Eram filhos e igualmente eram tratados. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e a sua casa era o seu maior púlpito. A sua administração e o seu comportamento era a sua melhor mensagem. Continuemos. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. E aqui eu quero lembrar, irmãos, a fala de Josué, quando diante do povo, ali, atravessando o Jordão para conquistar Jericó, chama o povo a uma decisão, a uma responsabilidade, uma admoestação, e diz: santificai-vos para que o Senhor amanhã opere as maravilhas. Jó também sabia disso. Embora ele já vivia neste momento as maravilhas, ele sabia que o amanhã podia ser diferente. Então ele se santificava hoje e trazia os seus filhos também para a santificação. É o tempo que ele não perdia com outras coisas, a não ser trazer os seus filhos para se santificar, para que quando o tempo da dificuldade acontecesse, eles estavam já preparados, a sua casa estava preparada. Levantava-se, olha o trabalho que dava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, ou seja, um animalzinho para cada um animalzinho para cada filho, 10. Olha a trabalheira que era para preparar esse holocausto. O holocausto era uma das formas de se fazer sacrifícios de animais no Antigo Testamento, e alguns sacrifícios deveriam ser feitos em forma de holocausto, assim que era feito. No holocausto, o animal era queimado sobre um altar em oferta ao Senhor. Facinho, né? Um por filho. Ou seja, era uma oferta queimada totalmente ao Senhor. E normalmente eram queimados animais como o gado, né? Os bois, ovelhas, bodes, etc. Ou seja, aqueles que tinham mais posse, os ricos, assim faziam porque tinham possibilidade. Então, Jó no mínimo perdia 10 bois a cada holocausto. Um por cada filho. 10. Levantava de manhã, de madrugada, sacrificava por cada filho. Por cada filho. Enxergamos como ele amava. Enxergamos como ele administrava a vida espiritual de cada um deles. Chamava, olha o texto, levantava-se de madrugada, né? Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Não tinha esse negócio de dormir até mais tarde, não. Agora é a hora do sacrifício, do holocausto, é a hora da santificação. Então, vem. E eram 10 animais sacrificados, de grande porte, porque já apresentamos que ele era rico, né? Bem rico. E assim, ele estava diante do Senhor, com seus filhos. Número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos. E olha só o peso dessa palavra. E blasfemado contra Deus em seu coração. Qual foi a última vez que você pode ter percebido que o seu filho não é tão santo assim como você acha ser? Nossos filhos, à nossa semelhança, são pecadores também. São carentes da graça de Deus. Erram. Pecam.
E Jó tinha uma preocupação com isso, porque sabia que se não houvesse o arrependimento e o perdão de pecados, de nada adiantaria a sua boa administração em seus bens materiais, se ele não pudesse fazer com que os seus filhos fossem santificados e arrependessem dos seus pecados. De nada serviria a sua fortuna vendo os seus filhos fugirem da presença de Deus. Todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemaram contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, em todo o tempo da sua existência. Por isso que nós queremos aprender hoje com Jó, com a família de Jó. Porque o livro de Jó nos relata 2 momentos na trajetória de Jó e de toda a sua casa. O primeiro momento apresenta Jó vivendo uma extrema alegria, momento de extrema prosperidade, de sucesso. Também, no primeiro momento, apresenta um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e tinha uma preocupação com a santidade e a santificação do seu filho e da sua própria casa. Ele valorizava isso. Ele queria ser o espelho, o reflexo de Deus dentro do seu lar, ali diante dos seus filhos. Por isso que ele levantava e chamava e convidava os seus filhos para ali irem na madrugada santificar ao Senhor e fazia e oferecia os sacrifícios de holocausto ao Senhor. Também a palavra de Deus, embora apresentando ele um homem tão íntegro, tão reto diante do Senhor, também apresenta esse homem vivendo uma turbulência no seu lar, na sua família, sem precedente. Essa era a família de Jó, que nós conhecemos. Um homem muito rico, bem-sucedido, que tinha 7 filhos e 3 filhas, e todas as famílias, quando nós percebemos na história de Jó, também pode viver estes momentos, ou quem sabe já está vivendo este momento. Podemos ter famílias aqui na casa do Senhor que está vivendo um momento de extrema alegria, de sucesso, de privilégios, momento maravilhoso. Mas de repente temos famílias aqui que hoje está vivendo o seu dia de Jó, de dificuldade no segundo momento, de lutas, de turbulências tremendas dentro de sua casa. Isso pode acontecer conosco. Se aconteceu com a família de Jó, pode acontecer conosco, porque não há nenhuma família que possa dizer que não tem problemas, que não tem passado por dificuldades, ou que nunca passará por algum tipo de privações. Quem pode garantir isso? Ninguém pode. Então, nós cremos que dificuldades são parte e fazem parte da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra. E por que isso? Porque desde a queda do gênero humano, desde a queda dos nossos pais ali no Éden, cedo ou tarde, todos os seres humanos, todos eles, sem exceção, terão que de se deparar com as dores e também com as perdas. Em algum momento, todos nós vamos viver isso, se já não vivenciamos, se nós não estamos vivendo. Dificilmente alguma família passa por tantas dificuldades, creio eu, quanto a família de Jó passou. Eu tentei pensar muito sobre isso, as famílias que eu conheço, se viveram intensamente o que Jó vivenciou. Eu não consegui identificar. Consegui algumas, sim, que viveram dificuldades, estão vivendo dificuldades, mas não diante de uma proximidade da dificuldade que Jó vivenciou. Mas quando lemos o livro de Jó, quando nós conhecemos Jó, percebemos que a sua família resistiu. A família de Jó não se desfez. A família de Jó não desintegrou. Ela permaneceu. Por quê? Esse porquê nós vamos examinar a palavra de Deus e vamos ver como a palavra, especificamente aqui no livro de Jó, retrata essa história de Jó com fidelidade, com detalhes, nos apresenta uma família que não se sucumbiu, não se desfez, mesmo vivendo dias extremamente difíceis na face da terra. Primeiro eu quero considerar que, aprendendo com a família de Jó, eu quero apresentar algumas características desta família.
como que a palavra de Deus nos apresenta as características da família de Jó. Primeiro, o chefe dessa família, que nós chamamos como pai, era um homem extremamente, e eu faço assim, opção por usar essa palavra extrema, porque é possível você ser, sim, extremamente crente, extremamente servo, extremamente reto, extremamente convicto do seu papel, do nosso papel como pai diante do Senhor. Então, esse chefe conhecido como Jó, o chefe dessa família, o pai dessa família, o marido desta família, era um homem extremamente temente a Deus. Só isso. Extremamente temente a Deus. A Bíblia não diz, e você pode perceber isso e olhando, em nenhum momento apresenta a sua mulher como uma mulher temente a Deus. Também não fala de seus 10 filhos que eram temente a Deus, mas fala que Jó era temente a Deus. Isso traz para nós uma particularidade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 16, 31, uma particularidade que Paulo vai dizer ao carcereiro de Filipos, que diz exatamente isso: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então eu creio que é possível, sim, um pai ser extremamente temente a Deus e através deste pai toda a sua casa ser agraciada pela salvação em Cristo Jesus. É possível, porque a palavra diz isso. Crê e será salvo toda a sua casa. Isso dobra a nossa responsabilidade diante da nossa família. Não estamos com a família apenas para providenciar os caminhos para um sucesso material, para uma vida mais tranquila na face da terra. Mas Deus nos colocou como pai, como líder de uma família, como cabeça de uma família, para que em nós, a nossa família também possa ser abençoada e agraciada pela salvação em Cristo Jesus. Porque é uma promessa de Deus, que não apenas para nós, mas essa promessa nós entendemos que atinge toda a nossa casa. Então, quando nós olhamos uma família que tem um líder, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem um filho, verdadeiramente temente ao Senhor, as bênçãos do Senhor caem por completo, de forma plena e abundante, sobre toda a sua casa. Porque, irmãos, cá entre nós, é muita luz para brilhar dentro do lar, e significa que as trevas não estarão prevalecendo dentro da nossa casa, porque a luz sempre há de prevalecer. Esse é o contexto da coisa. Se nós brilhamos como luz para o mundo, então temos que brilhar muito mais como luz dentro da nossa casa, para que o caminho que nos leva, que leva a nossa família ao caminho de Deus, ao Senhor Jesus, seja bem sinalizado e conhecido, visto e percebido por aqueles que estão em nossa volta. E quando eles percebem o prazer que nós temos de caminhar neste caminho, a alegria que nós temos de caminhar neste caminho, a alegria que nós temos de servir neste caminho, filhos gostam de imitar os seus pais. Ou não? Ou não? Eu creio. Então, quando eles percebem que nós somos felizes, satisfeitos, quando tememos ao Senhor, eles querem que nós sejamos exemplo, eles serão imitadores nossos. Pecado? Não. Paulo ousou em dizer à igreja, e hoje também está ousando em falar conosco: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só isso já é suficiente. Agora imagine um pai olhar para a sua família e falar assim: olha, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu fico imaginando as madrugadas de Jó com seus filhos.
Eu fico imaginando ele ali com 10 filhos, fazendo aquele culto, o holocausto, a cerimônia de consagração, de santificação, o aspergir do sangue sobre o altar do Senhor, e dizendo aos seus filhos: olhe para mim, porque olhando para mim vocês estarão vendo o meu Deus, e vendo o meu Deus e conhecendo o meu Deus, nada lhe irá faltar na caminhada de vocês. Não olhe para as minhas riquezas, não olhe para a minha influência, não olhe para as minhas atitudes de boas administrações, daquilo que o Senhor me concedeu, mas olhe para meu temor, olhe para a minha adoração, olhe para o meu culto a este Deus que é o Criador de todas as coisas, e a tudo eu devo a Ele. A transferência da glória de si mesmo para aquele que é infinitamente maior do que nós. Como Isaías sempre fala, foi a boa mão do Senhor que fez. Então a primeira característica deste homem é que ele era extremamente temente ao Senhor. O versículo 1 diz isso: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quero te dizer uma coisa nesta noite, meu irmão e minha irmã: temer a Deus é algo que faz toda a diferença. Temer a Deus é algo que faz toda a diferença. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Espero que você seja sábio. Espero que a sua casa esteja nessa categoria de sábios no Senhor, por temer ao Senhor. Então, quando nós tivermos que nos apresentar diante do Senhor, possamos lembrar disso, que Jó era temente a Deus em todo o tempo. Segunda característica dessa família, eu quero apresentar que Jó temia Deus, como já vimos, mas além de temer, ele santificava os seus filhos. Se por um lado a Bíblia não informa se a esposa e os filhos de Jó eram tementes a Deus, por outro lado ela informa que Jó os santificava. O versículo 5 apresenta assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado e os meus filhos blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Mas por que isso é importante? Por que essa característica de santificar o seu filho é importante? Porque aqui Jó mostra que se preocupava com a vida espiritual de sua família. Ele tinha essa preocupação no seu coração. Quando ele traz os seus filhos para um ritual de consagração, de santificação, ele demonstra para nós que ele é extremamente preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Será que eles pecaram? Será que eles blasfemaram? Eu não sei. Na dúvida, não ultrapasse. Vamos para o holocausto. Vamos santificar. Vamos pedir perdão. Vamos nos apresentar diante do Senhor, vamos para o altar do Senhor, vamos para o aspergir do sangue do Cordeiro, vamos para a igreja, vamos para a oração, vamos para a ministração do culto santo e agradável ao Senhor. Porque se houver pecado, Deus perdoa. Vamos sair deste culto santificados para a glória de Deus e para o alívio do coração de um pai, de uma mãe, que se preocupa com a vida espiritual dos seus filhos. Pai, o que adianta você ensinar o seu filho a ganhar o mundo inteiro e não ensinar ele a ganhar a salvação? Ou pior, não ser exemplo da salvação dos seus filhos dentro de sua casa. O que adianta? O que adianta fazer da terra o céu e converter a sua eternidade no inferno? O que adianta? Jó tinha essa preocupação, porque a terra, diante da sua estrutura, já era o céu. Mas ele não estava preocupado com este céu terreno e visível. Ele estava preocupado que se, após a morte, os seus filhos poderiam gozar da prosperidade celestial na eternidade com o seu Deus para todo sempre. E posso até falar com a igreja com todo carinho. Creio que quando Jó trazia os seus filhos para um ato de holocausto, de santificação, de sacrifício,
Ele estava trazendo com um sentimento, com uma vontade de dizer assim: quando eu morrer, eu vou para o céu. E quando os meus filhos morrerem, vamos nos encontrar. Não vai haver separação. E para que essa ponte, esse caminho seja construído, nós precisamos temer ao Senhor, mas também nos preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos, porque você pode estar muito presente com seus filhos hoje, mas na eternidade estar ausente deles. E a Bíblia fala: o que adianta isso? Qual será o seu prêmio? Qual será o seu prêmio? Qual será a sua alegria? Por isso que Jó santificava. Ele não se preocupava apenas com a sua própria situação espiritual, mas a situação de sua família como um todo era extremamente importante para ele. Sua vida espiritual, com certeza, era algo prático, não ficava no diálogo, não ficava ali só no sermão, só na fala, mas era algo prático diante de sua casa, a sua congregação, a sua igreja. Ali que ele realizava o seu culto perfeito, ali que era a sua mensagem expositiva, ali que era a unção do Senhor sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Ele envolvia a família nesse relacionamento íntimo com Deus, quando os apresentava na madrugada diante do Senhor em holocausto. Terceira característica: além de temer ao Senhor, além de santificar os seus filhos, a terceira característica de Jó é que o maior tesouro de Jó era a sua integridade diante de Deus e também diante dos homens. Ele não apenas tinha uma grande fortuna, a Bíblia fala que muita gente trabalhava para ele, mas para frente nós vamos ver isso, que quando as tribulações se abatem sobre ele, Jó questiona quem ele defraudou ou a quem ele se recusou a ajudar. Então, quando nós olhamos para ele, ele tinha sim uma quantidade de pessoas que trabalhavam ao seu favor, e quando ele começa a perder todas as coisas e adoecer, ele também questiona essas coisas. Quando ele defraudou e quando ele recusou a ajudar alguém, era um homem extremamente caridoso, zeloso para com as pessoas. Ele de fato exercia uma característica de integridade diante de Deus e dos homens. Me lembra aquela ousadia de Zaqueu, diante de Deus, dentro de sua casa, diante do Senhor Jesus, dentro da sua casa: se defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais. E ele fala assim: Deus, eu estou aqui sofrendo, estou doente, perdi tudo, mas o que eu fiz? Ajudei quem eu tinha que ajudar, não usurpei de nada e de ninguém, nem dos meus funcionários, retirei algum direito dele. E ele fala isso diante de Deus, que conhece todas as coisas. Não sabia ele que no céu, naquela reunião dos santos, diante de Satanás, o próprio Deus apresenta a integridade de Jó a Satanás. O próprio Deus sabia disso, conhecia isso, e é por isso que ele é colocado na linha de frente para batalhar contra a vontade maligna. Aquele embate entre Deus e o diabo. Ele vai te negar. Deus, não vai não. Vai te negar sim. Não vai não. Não vai não. Ah, então deixa eu tirar a fortuna dele. Tira. E aí, Satanás? Deu ruim. Negou não. Mas deixa eu fazer uma coisinha a mais. Deixa eu tirar os filhos. Deixa eu tocar na pele dele. Deixa eu adoecer ele. Não vai, Satanás, desiste. Jó não vai. Jó não vai desistir do teu amor, do teu temor por mim, não. Mas deixa eu fazer mais uma vez uma tentativa. Então vai, Satanás, só tem uma coisa: faz o que você quiser com Jó. Ele é íntegro, ele é reto. Ele não deve nada a ninguém na terra e nem a mim. Ele é perfeito aos meus olhos, santo aos meus olhos. Só não lhe tira a vida. Esse gosto você não vai ter. Oxalá Deus permitiu que ele tirasse a vida dos seus filhos, de 10 filhos, mas não permitiu que tirasse a vida de Jó, porque o maligno veio roubar, matar e destruir. A segunda verdade de sua missão, creio eu, é o que ele tem mais interesse de fazer, que é matar.
Porque roubar para quê? Ele precisa de algum bem seu? O diabo precisa? Destruir para quê? Para que ele vai destruir uma coisinha sua? Ele quer matar. Assim que ele perseguiu Jesus, queria matar Jesus. E não conseguiu. E quando parecia que ele tinha vencido a batalha, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Oh, glória! Ele era íntegro. Ele tinha uma integridade perfeita diante de todas as pessoas. Jó tinha uma relação sadia com a sua riqueza, ela tinha uma relação sadia com os seus funcionários, tinha uma relação sadia com a sua sociedade, com as pessoas que o cercavam. Deus o abençoou, mas essa riqueza não o dominava em nenhum momento o seu coração. Ele não contava vantagem, ele não vivia dizendo e ali contabilizando os seus bens. Ele vivia assim, era para a glória de Deus. Quando Deus tirou tudo, ele afirmou lá no versículo 21, o Senhor deu, o Senhor tomou. Completa, igreja. Mais forte. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Outras traduções, bendito seja o nome do Senhor. Deus é glorificado em todas as coisas. E eu chamo a atenção para nós, querido, nos dias de hoje. Famílias cuja estabilidade está depositada nos bens materiais. Vamos lembrar dos dois fundamentos que Jesus deixou para nós. São como a casa construída na areia, da qual Jesus falou. Quando a tempestade vier, não resistirá. Grande será a sua ruína. Tenta medir a tempestade que veio na casa de Jó. Aonde estava a sua casa construída? Na areia ou na rocha? Porque a sua casa... de uma forma toda especial, porque a sua casa, a sua vida estava firmada na rocha, e não naquilo que os seus olhos contemplavam, e aquilo que a sua carne, somos gente, somos seres humanos, usufruía do conforto que Deus tinha dado a ele. Pelo contrário, ele glorificava a Deus em todo o tempo. Mesmo com essas características, irmãos, que nós falamos, de um homem que era temente a Deus, que santificava, o homem íntegro diante da sociedade, diante de Deus e da sociedade. Não obstante, algumas situações de dificuldade apareceu à sua vida. A dificuldade aconteceu com essa família. E eu apresento a primeira dificuldade: morte de todos os filhos. Morte de todos os filhos. Você já presenciou uma cena dessa? Se você continuar lendo, versículo 18 a 19, vai te mostrar isso. Como nós ficaríamos se no mesmo dia tivéssemos a notícia que todos os nossos filhos morreram de uma vez só? Imagina como deve ser angustiante fazer um velório de 10 filhos de uma vez só. Filhos grandes, vividos, numa linguagem popular, graúdos, porque a palavra de Deus diz que eles viviam de casa em casa, já tinha sua casa. Quem sabe já tinha até a sua própria família. A Bíblia não nos revela, e eu não vou entrar nesse mérito. Quero falar do que a Bíblia nos apresenta, mas nos leva a imaginar que tinha a sua família, a sua casa, porque iam de casa em casa, cultuando ao Senhor. E de repente, esse chefe de casas, essas irmãzinhas lá, as 3 filhas como mães, deixaram de existir. No momento só, quando eles estavam reunidos. Num dia só, numa hora só, 10 caixões, um ao lado do outro, e numa época em que ter filho era a coisa mais importante para uma família. Podemos nós imaginar a dor de ter todos os filhos mortos de uma só vez? Mesmo temendo a Deus,
mesmo santificando os seus filhos, mesmo sendo íntegro diante de Deus e dos homens, ele vive a sua tragédia, ele vive o seu luto. E talvez aqui volta um pensamento que eu mencionei no início dessa palavra. Talvez esse seria o maior temor de Jó nas suas madrugadas. E se meus filhos morrer, para onde eles irão? Não obstante, ele não sabia que a morte dos seus filhos já estava bem próximo, muito próximo do que ele imaginava. E nós, pais, o que nos traz segurança do amanhã em relação aos nossos filhos? Vamos ver os nossos netos? Vamos assistir os seus casamentos? Será que vamos ganhar uma cadeirinha do vovô e descansar as nossas pernas na casa dos nossos filhos amanhã? Você pode garantir isso? Se você não pode garantir isso, meu irmão, o que você tem feito pela vida espiritual dos nossos filhos? Jó não sabia dessa tragédia, mas se preparava para ela, santificando os seus filhos, porque sabia, se ele morresse primeiro, ele iria para o céu. Se os seus filhos morressem primeiro, ele iria para o céu, e no dia do Senhor iriam se encontrar de novo. As tragédias humanas, pertinentes a todos nós, só podemos considerar como tragédia, literalmente, no significado pleno desta palavra, segundo o dicionário, só podemos dizer que é uma tragédia quando essa tragédia traz em nosso coração uma certeza: os nossos filhos não morreram em Cristo Jesus. Isso é a tragédia da humanidade. Mas quando nós podemos dizer que os nossos filhos morreram em Cristo Jesus, é festa no céu. Não é tragédia, é banquete, é celebração. Tristeza, choro, lamento, sim, é doído. Mas a certeza de rever e vê-los, e a certeza de saber que os alimentamos com o pão do céu, consola o nosso coração para viver a dor da perda na terra, numa esperança de rever e abraçar no céu. Agora, viver com a dor da perda na terra e viver com a dor que nós não fomos aqueles pais que santificavam os nossos filhos, a saber que eles vieram a morrer, e há uma dúvida no coração tão grande de não saber para onde eles foram. Isso é tragédia. Alguém já falou, não me lembro quem, que o dia mais feliz do crente é o dia da sua morte, é o dia de ver o seu Deus. Embora muitos que caminharam com este crente choram e lamentam, mas para ele é o melhor dia da sua vida, se posso dizer assim. Primeira tragédia foi essa. Segundo, não obstante, a tragédia que já é grande, perder 10 filhos, versículo 15, 16, 17, apresenta de uma hora para outra, Jó, aquele que era extremamente assim, produtivo na sua vida financeira, nos seus bens, é bom administrador, próspero, de um dia para outro, ele perde tudo. Ele está arruinado financeiramente, perde todos os bens. Existem famílias que se destruem, se desestruturam, totalmente, quando enfrentam grandes perdas financeiras. Nós vimos isso aí e estamos vindo ainda na pandemia. Muitos ainda não equilibraram, muitos comércios ainda fechados, muitas coisas que as pessoas perderam financeiramente, talvez alguns jamais vão se erguer. Há perdas, por vários motivos. A família de Jó não teve apenas grandes perdas, ele perdeu tudo num só dia. Além de todos os filhos, também perdeu todos os bens num só dia. Ficou pobre, literalmente, do dia para a noite. Você sabe mensurar o que é isso? Você literalmente ficar pobre de um dia para o outro, sem ter um centavo no bolso para comprar um pão para comer, nem bens para comercializar, nem um centavo para receber de alguém. Imagine que você seja a pessoa mais rica do seu estado, do seu país, do seu município, quem sabe da sua própria família,
que você é convidado para as festas mais cobiçadas da alta sociedade, você é um cara bem assistido, todos gostam de te ver, você é considerado um exemplo de administração para todos, e de repente você perde tudo no mesmo dia. E além da questão prática de ter ficado sem nada, imagina o lamento e a vergonha de não ter conseguido preservar aquilo que estava em suas mãos. Quem sabe Jó tinha mais uma pergunta no seu coração: aonde eu errei? Qual foi o meu erro em administrar os meus bens? Que de uma hora para outra eu perdi tudo. Os inimigos vieram, tiraram todas as coisas, o clima veio, ajudou mais, eu perdi tudo. O que eu fiz? Todos nós estamos correndo esse risco. Não só de perder um ente querido, mas também no dia de amanhã ver toda a nossa condição financeira mudada, transformada. E o que nós vamos fazer? O segredo de Jó é que quando ele estava na fartura, ele glorificava a Deus e temia o Senhor. E quando ele perde tudo, esta atitude não é perdida por ele. Ele continuava glorificando a Deus e temendo ao Senhor e crendo no Senhor. Ele não mudou a sua fé em relação às dificuldades que vinha enfrentando. Creio que essa dificuldade o fez ficar muito mais próximo de Deus do que era anteriormente. Porque a dificuldade na vida do crente, na família de um cristão, precisa proporcionar uma aproximação de Deus em todo o tempo, para ouvir o que Deus tem para falar para nós e esperarmos a ação de Deus em nossa vida no tempo do Senhor. A terceira consequência, mesmo sendo um homem temente ao Senhor, que santificava os seus filhos, íntegro diante de Deus, da sociedade, além de perder os seus 10 filhos, além de perder toda a sua fortuna, todos os seus bens, não obstante também ele perdeu a sua saúde. A enfermidade chegou àquela família. Irmãos, eu quero parar um pouquinho e quero que você pense como é lidar com uma pessoa enferma dentro de casa. Talvez você que ainda não está vivendo este momento não tenha noção. Mas os irmãos aqui, que eu sei que vivem, devem estar imaginando: meu Deus, que luta. Os irmãos que estão em casa também, que vivem este momento de estar ali com um enfermo, um ente querido, um enfermo dentro de casa, devem estar falando assim: é muito difícil, não é fácil. A família de Jó também viveu isso. A enfermidade chegou. E é por isso que nós precisamos estar sempre diante de Deus. Porque enquanto podemos caminhar, vamos caminhar com Deus. Enquanto podemos curvar o nosso joelho para orar, vamos curvar o joelho para orar. Eu posso fazer isso, então vamos fazer. Enquanto eu posso caminhar para vir para a igreja, vamos caminhar. Enquanto eu puder abrir minha boca para falar de Jesus a uma pessoa, vamos falar. Enquanto eu puder estender as minhas mãos para ajudar alguém que está em dificuldade ou caído, vamos fazer. Porque pode ser que um dia a enfermidade chegue em nosso lar e tudo aquilo que temos é direcionado ao enfermo. Um verdadeiro gafanhoto de muitas riquezas, de muitas aposentadorias. Um gafanhoto também, que rouba o nosso tempo. Ao invés de você estar passeando, você precisa ficar em casa para cuidar de um ente querido. Ou eu estou errado? Ao invés de você usufruir alguma coisa na sociedade, infelizmente não dá para mim não, porque hoje é o dia de ficar com o papai, ou com a mamãe, ou com o filho, ou com alguém. A enfermidade chegou também na casa de Jó. E não foi uma enfermidade qualquer. Uma enfermidade gerada, plantada pelo ódio de Satanás, pela vontade imperativa de destruí-lo diante do Senhor, para
para se tornar um vencedor diante de Deus. Jó era o alvo da glória de Satanás e da derrota de Deus nessa batalha. Mas quando nós conhecemos e sabemos o fim, Jó continuou sendo a glória de Deus e proporcionou a derrota vergonhosa de Satanás. A enfermidade chegou. A Bíblia fala que Jó tinha febre. A Bíblia fala que sua pele ficou purulenta. Não vou nem espichar um pouquinho o que é purulenta, você deve saber. A palavra diz que exalava mal, cheirava mal. Não sei se você já teve oportunidade de ir a algum hospital, em alguma ala, que as pessoas apodrecem no leito, literalmente. A carne do ser humano fede quando as pessoas adoecem com determinadas enfermidades. Apodrece no leito. Em outras palavras, os profissionais de saúde que estão aqui vão perceber, alguns momentos derretem no leito, viram líquidos, vaza água e sangue pelo corpo todo, uma cena terrível. Ele exalava mau cheiro, tinha que se coçar com caco de telhas. Você já imaginou isso? Quando estava preparando esse texto, aí eu lembrei da minha mãezinha. Da minha mãe eu posso falar, tá, irmãos? Eu jamais vou processar minha mãe por nada neste mundo. Até que sou grato a ela por tudo que ela fez por mim, em todos os momentos, né, da sua existência. A minha mãe, às vezes, quando a gente não queria tomar banho, sabe o que ela fazia? Sabe o que ela fazia? Ela falou assim: eu vou pegar um caco de telha e vou te dar um banho. Um caco de telha. Eu lembrei, caraca, ainda bem que mamãe não fez isso. A mamãe falou assim: vai para o banheiro e vou ver se está limpinho, senão eu vou pegar o caco de telha. Era assim a minha educação, passiva, tranquila, calma, serena. Por isso que eu amo minha mãe demais até hoje. Ela é muito especial. Louvado seja Deus pela dona Elza. Tenho boas lembranças dela. E eu estou aqui, graças a Deus e graças a ela, pela sua oração. Machucou nada isso. Até hoje não machucou nada. Pelo contrário, só alegria, né? Então, ele tinha que coçar com o caco de telha. Na verdade, Jó se tornou um mendigo, já que perdeu tudo. Doente e mal cheiroso. E nesse momento, as pessoas que traziam estabilidade, você pode pensar isso, espiritual para a família, estava num estado crítico. Você já vivenciou isso? Você já viu uma família assim, em que existe uma pessoa ali que é a responsável pela estabilidade da família? E de uma hora para outra essa pessoa deixa de existir, uma para outra essa pessoa adoece, passa por uma situação ruim. E quando essa pessoa fica nessa situação ruim, quem é que pode ajudar? Quem é que pode favorecer? Foi o que aconteceu com a família de Jó. No entanto, ainda assim essa família resistiu. Aquele que era a coluna, que sustentava, adoeceu, ficou em estado crítico, mas a família permaneceu de uma forma impactante na sociedade. Mas eu quero agora entrar, para encerrarmos essa palavra, irmãos, eu quero falar também da vitória desta família. Falei das características, falei das consequências, das dificuldades, mas eu quero falar da vitória. Primeira, era uma família que tinha amigos. E quando os amigos de Jó souberam o que tinha acontecido, foram o quê? Consolar. Bom quando você tem amigos assim. Talvez depois de você ler todos aqueles discursos dos amigos de Jó, você seja uma pessoa que questione as intenções dele. Você pode ler lá no capítulo 2, de 11 a 13. Eu já fiz muitos questionamentos à fala dos amigos de Jó. E muitas vezes nós fazemos isso fazendo referência a um mau amigo, né? Ó, isso aí é amigo de Jó. Mas se você parar um pouquinho,
Se você pensar um pouquinho e tirar da sua mente, do seu coração, tudo isso que você já ouviu dos amigos de Jó, e começar a pensar numa nova proposta, num novo conceito de amizade, você vai ver que eles foram até a ele com o objetivo, primeiro, de consolar. Mas o que eles viram foi tão impactante, tão gigantesco, tão grande, que eles ficaram 7 dias, 7 noites, sem pronunciar nenhuma palavra. Foi assustador diante deles aquela cena de ver Jó daquela forma. Imagina isso. Você já foi surpreendido por uma cena que você ficou mudo, parado? Você não tinha palavra para expressar? Você não tem o que dizer? Isso foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Isso foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Algum amigo nosso faria isso? Ficaria 7 dias, 7 noites do nosso lado, sem falar nada, apenas do nosso lado. Ficaria todo esse tempo vendo você numa situação de enfermo, de mendigo, que nada poderia te dar em troca. Um doente, mal cheiroso, 7 dias calados, em silêncio. Não me admira que no final, e é por eles que Deus manda Jó orar e abençoar. É nesse momento da oração, tenha sido virado o cativeiro de Jó, e é nesse momento da oração que Deus também vai abençoar os seus amigos, porque eles foram lá para consolar, mas a imagem, a cena foi tão impactante, tão verdadeira e tão desconfortável, que eles não tinham o que falar com eles. E você pode perceber que até mesmo a mulher de Jó, em algum momento sinaliza que já estava desistindo de acompanhar o marido naquela dor, naquela vida tão angustiante, que chega a falar assim: olha, amaldiçoa Deus e morra, no sentido de falar assim: olha, peça ao seu Deus que te mate, porque eu não aguento mais te ver nesse sofrimento. E muitas vezes esse pensamento pode ser o meu pensamento e o seu pensamento, quando estamos diante de uma pessoa que amamos e ele está em extremo sofrimento, e muitas vezes não queremos falar com todas as letras: Senhor, mata o meu pai, mata a minha mãe, mata os meus filhos, porque eu não aguento ver sofrimento. Mas lá no fundo do coração, você queria falar isso para Deus: Deus, não aguento mais, se o Senhor não vai curar, leva. Não é assim que muitas vezes nós consolamos? Mas muitas vezes precisamos falar assim: Deus sabe todas as coisas. Verdade, irmãos. Sabe até que muitas vezes a nossa vontade, que alguém que amamos, mas que nos dá tanto trabalho, morra e descanse. Não é a frase que a gente usa depois que morreu? Descansou. Quem descansou? Quem morreu ou quem cuidava? Ou quem perdeu naquele tempo de vida aquele que era a coluna da sua casa? A mulher de Jó pensou isso também. Morra, Jó. Por favor, peça ao seu Deus, faz alguma coisa contra o seu Deus para ele te matar. É muito sofrimento, querido. Marido, por favor, eu vou ficar bem, mas você tem que morrer, não dá mais para ficar perto de você desse jeito. Imagina os amigos. Eles foi um braço estendido para Jó, mesmo diante dos questionamentos. Eles foram ouvidos de Jó. Jó desabafou com eles. Jó abriu o coração com eles, com aqueles amigos. Calados 7 dias, mas Jó falava com eles. Eram os únicos perto de Jó, mas ninguém. Eles não podiam mudar a situação, mas Jó podia conversar com alguém. Isso é amigo. Que quando você está numa situação extremamente difícil, se ele não pode te ajudar, e mesmo que ele te questione alguma coisa, mas ele se permite a ser ouvido, e você pode falar que ele vai ouvir, mesmo que ele não concorde com o que você vai falar, mas você está desabafando, você está colocando os seus pensamentos, os seus objetivos, você está chorando perto de alguém que é sensível à sua dor, e não desistiu de você, a ponto de ficar 7 dias, 7 noites, calados, impactados, olhando para você, mas no momento certo, pronto para te ouvir. Isso é consolo. Isso traz alívio. Isso evita muitas vezes uma depressão, uma fobia, uma ansiedade. A pessoa abre o coração. E muitas vezes não precisamos nem ficar 7 dias, 7 noites do lado de uma pessoa que precisa. Apenas, quem sabe, 5 minutos. Quem sabe, pela misericórdia, 10 minutos. Quem sabe, a gente consegue ficar 20 minutos ouvindo uma pessoa hoje que precisa tanto desabafar,
mas que muitas vezes, na nossa correria, nos nossos afazeres, sequer paramos 5 minutos diante de um amigo, diante de um parente, diante de alguém que está sofrendo. Jó teve com alguém para desabafar ali. Segundo, além dele ter os seus amigos, ali do lado, nós podemos também perceber que ele tinha a confiança em Deus, de saber que Deus podia restituir todas as coisas. Deus deu a Jó seus bens em dobro. Isso é uma vitória. Ter amigos, ter Deus é uma vitória. O dobro de carneiro, de ovelhas, de bois, de jumenta, de tudo. Mas Deus deu tudo em dobro. Mas por que deu novamente apenas 10 filhos e não 20? Eu penso assim: Deus é extremamente detalhista e conhece o nosso coração e sabe perfeitamente quem vai adentrar aos céus. Então, veja como Deus é detalhista. Porque filhos não são objetos, nem coisas que possam ser repostas. São seres humanos, não podem ser substituídos, nem pelo dobro. Eu já acompanhei alguns casais que perderam um filho, e a primeira opção depois que passa o luto é ter outro filho para compensar a perda do primeiro. Não conversa com Deus se essa é a vontade de Deus. Mas a vontade é ter mais um para substituir. E muitas vezes essa atitude leva a colher frutos amargos no futuro. Deus não fez assim com Jó. Não repôs, apenas 10 filhos. Mas tem outra coisa ainda. Os primeiros 10 filhos não estavam perdidos para sempre, como já falamos. Jó os verá na ressurreição. Então, ele não os perdeu definitivamente. Na ressurreição, Jó teria suas ovelhas. Na ressurreição, Jó não teria suas ovelhas. Na ressurreição, Jó não teria os seus bois, não teria os seus camelos, não teria nada um desses animais ressuscitados por Deus. Por isso que Deus deu em dobro na terra. Porque na ressurreição ele não ia precisar disso. Já os filhos, o dobro é a soma dos que morreram e vão ressuscitar, mais os outros 10 que nasceram. Isso é o dobro, 100% no céu, porque eles vão ressuscitar. Os 10 filhos de Jó vão ressuscitar. Os outros 10 que vieram depois vão ressuscitar. E quando ele abrir os seus olhos no céu, vão ver o dobro da sua herança ao lado de Deus. A vitória de Jó não foi ter tudo que é material em dobro. A vitória de Jó, porque Deus o confiou mais 10 filhos para que fossem devolvidos a posteriores aos céus nas mãos de Deus. Deus tem confiado os nossos filhos assim, para sermos nós vitoriosos em Cristo Jesus na terra e devolvê-los a Deus na eternidade. É assim que Deus trabalha para nós. E eu concluo, irmãos, nesta noite, que aprendendo com a família de Jó, talvez sua família esteja perdendo tudo, ou já perdeu. Talvez os problemas sejam tão grandes que você esteja perdendo os bens, perdendo os filhos, perdendo a saúde. Eu faço uma pergunta: Deus vai te dar tudo em dobro? Pode ser que sim. Deus é Deus. Pode ser que não. Deus também é Deus no não. Isso vai depender exclusivamente da vontade dEle. Só dEle. Mas sabe qual é a maior bênção que aconteceu com Jó e que pode acontecer conosco? É o que está registrado lá em Osés, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que é a chuva da primavera, que rega a terra e faz tudo nascer, tudo crescer. Nós conseguimos entender esse versículo? Se nós conhecemos o Senhor
e prosseguirmos nisso, o nosso Deus descerá sobre nós, tão certo como o nascer do sol, lá na alva, como as chuvas da primavera, a serôdia, que nunca falham e voltam a dar vida a tudo. Esse é o nosso Deus. Se andarmos com Ele, nós temos a certeza que Ele virá sobre nós. E Deus é Ele quem faz tudo novo e tudo de novo. Ele tem que estar no centro do seu lar, da sua família, do seu casamento. Lembra, igreja, das bodas de Caná. Aí eu tenho certeza que a sua casa, a sua família, tudo vai terminar bem, se Deus for o centro da sua casa, da sua família. Sempre Deus, sempre Ele. Então toda a glória a Ele, para todo sempre. Amém?